homem em muitas faces, diferentes fases, em busca constante pela perfeição, no sentido de imitar a Cristo. Dom Helder Câmara nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1909 e se foi em Recife, Pernambuco, em 1999. Mas é alguém difícil de ser esquecido. Foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro, arcebispo de Olinda e Recife, grande entusiasta dos direitos humanos, amante das artes, poeta, defensor dos pobres. Largou os palácios e foi viver na simplicidade para servir ao próximo sem distinção. No Arquivoar de hoje, nós vamos mergulhar na história de um dos grandes brasileiros, Dom Helder Câmara. Para isso, vamos conhecer pessoas, lugares e memórias sobre este grande cidadão, não só do Brasil, mas do mundo. Eu estou num lugar muito emblemático aqui na cidade de Recife. Essa porta aqui, simples, mas com uma potência de história que é inimaginável. Aqui é a porta da casa do Dom Helder Câmara. Era por aqui, batendo nessa porta, que ele via receber os mais diversos tipos de pessoas. Muitas vezes o pobre, muitas vezes religiosos e autoridades da igreja, mas em outras vezes também artistas e até autoridades políticas. Por aqui passou muita gente que foi abraçada e acolhida por Dom Helder Câmara. E a gente vai então conhecer esse lugar. E assim como Dom Helder fazia em vida, somos acolhidos com carinho e gratuidade pela irmã Wanda. Ela conviveu com Dom Helder do dia em que ele chegou em Recife até o dia do seu falecimento. Já na porta nos explica que tudo está como ele deixou e que ele, inconformado com o luxo e grandeza do Palácio dos Manguinhos, não sossegou enquanto não encontrou um recanto simples para viver. Ele disse, eu não vou morar nessa casa há muito tempo. E queria sair logo de lá. Mas ele tomou a resolução mesmo para valer. Já em 67, ele disse, eu não começo 1968 aqui no Palácio. Ele disse, não consigo. Aí começou a procurar. E fez opção por essa casa aqui, por quê? Porque era um fácil acesso, quem chegasse para visitá-lo podia chegar, porque a padroeira era Nossa Senhora da Assunção, a padroeira de Fortaleza, que ele foi ordenado na catedral de lá, que é Nossa Senhora da Assunção também, e porque também ele ficava aqui perto da casa das irmãs, que ele dizia que perto da casa das filhas da caridade ele tinha a boia garantida, né? Irmã Wanda nos mostra ainda na porta de entrada uma famosa roseira, plantada por Dom Helder. Portas e janelas abertas, sem grade, um jardim e uma roseira no jardim. Só que quando ele chegou, o jardim, o espaço existia, tinha sido previsto, mas não tinha a roseira plantada ainda, porque foi tudo arrumado às pressas, né? Então, essa roseira ele mesmo que plantou. Hoje ela está florida, né? Assim, parece que recebendo vocês aqui para essa gravação. E ela que morreu um tempo, mas plantaram um filhote dela lá, mas ela sobreviveu e está aí, tranquila. Fazendo memória e honra a Dom Helder Câmara. 55 anos a gente fez as contas aqui de quanto tempo que essa roseira tinha sido plantada, deu 55 anos. Agora, aqui a gente entra de fato para conhecer a casa. Pois é, convido vocês, porque
Aliás, de lá de fora já é a casa de Dom Helder, mas aqui, daqui em diante, começa de fato a casa de Dom Helder. A simplicidade impressiona. Todos os móveis aqui são originais, trazidos em 1968 do Palácio Arquiepiscopal. Ele usou os mesmos objetos, móveis e utensílios, até morrer. Quadros, cadeiras, mesas, televisão, poltrona. Aqui a gente tem então o local onde foi a sala dele, onde ele recebia os amigos, recebia as autoridades. Recebia os pobres. Via TV. Se passasse alguém aí chamando, o pessoal em situação de rua, passasse alguém chamando, ele trazia, sentava aqui em torno dessa mesa. Se chegasse o presidente da República, o governador do estado, o embaixador, comissões do exterior, artistas, todo mundo que vinha visitar Dom Helder era recebido nesse espaço, nessa mesinha, e ele se via o que ele tinha, né, na hora. Às vezes era uma refeição para um pobre, ele dividia a dele. Essa rede, né, como todo bom cearense, que gosta de uma rede. No escritório, diversos livros pertencentes a Dom Helder. Na estante, brinquedos, objetos e imagens que guardou com apreço após ganhar de fiéis que ele amava. Essa mesa, que essa escrivaninha que ele trouxe lá do palácio, ele disse que era uma casa pobre com móveis ricos, né? Porque isso aqui é um móvel antigo, bonito, né? Então aqui nessa mesa ele escrevia, rezava, se alimentava, enchia e saía de livros, virava essa cadeira para cá, puxava essa prancheta, escrevia aqui esses discursos, meditações. Ele trouxe alguns prêmios que ele gostava muito, tinha muito apreço, e colocou aqui para organizar, para compor, né, o cenário dele. Aqui na mesa nós temos, essa foto também foi escolhida por ele com a irmã Catarina. A irmã Catarina era uma das nossas irmãs que morava aqui, que cuidou de Dom Helder, acompanhou Dom Helder desde que ele chegou até a morte e ainda ficou. Ela faleceu há quase 2 anos atrás, né? Era um homem que dormia pouco. Dizia que por frestas do telhado conseguia ver as estrelas. Ele rezava normalmente, ele levantava 2 horas da manhã com o despertador e dizia que tinha voto de obediência ao despertador, que tocou, ele estava de pé. Então ele levantava 2 horas da manhã, rezava até as 4. E geralmente deitava tarde, né? Porque pela produção dele, o tanto que ele escreveu, né? O tanto que viajou, toda uma vida assim muito intensa, de muito compromisso. Ele dormia muito pouco mesmo. Essa cama aqui, nós estamos no quarto, essa cama aqui ele pegou dos seminaristas. Essa cama não era a cama de bispo que ele tinha lá. E tem uma circular que ele diz que a minha cama é bem diferente da que eu encontrei no palácio. Que realmente é bem diferente, né? E aqui o colchão, se você colocar aqui a mão, pode ver, é um colchão simples, né? Não tem nada de especial nesse colchão. E esse colchão ele dormiu o tempo todo aqui nele. Essa colcha de cama foi da época dele. Ele dormia de batina. Essa batinazinha branca que está aqui do lado era uma batina de um tecido mais leve, mas ele dormia de batina. Então ele não tirava a batinha nem para dormir? Nem para dormir, ele dormia de batina. Era aqui que ele dormia. Ficava um pedaço se balançando ali na rede, mas aí quando ele vinha dormir mesmo era aqui nesse cantinho de cá, tudinho. A oração era feita aqui na capela, às vezes a gente andava por aqui, procurava Dom Helder, ele não estava por aqui pela casa, a gente ia olhar, ele estava um genuflexório aqui bem perto do altar, ele estava ajoelhado rezando ali. A sacristia da Igreja das Fronteiras também era local para receber as pessoas, um local que também ajuda a preservar memórias. Ali tem aquela frase, não sei se você prestou atenção, que até foi citada pelo Papa: se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se perguntam por que eles não têm comida, me chamam de comunista. Então,
Continuam os pobres sem comida, sem abrigo, sem teto, né? Em situação de rua mesmo. A uma porta de distância, a tão falada Igreja das Fronteiras, lugar onde ele pregava a Boa Nova, mas também se fazia fiel. E agora a gente está num local que também faz parte aqui de todo esse complexo que ajuda a fazer memória a Dom Helder. Aqui é conhecido no Recife como Igreja das Fronteiras, né? É Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, mas todo mundo só fala Igreja das Fronteiras ou Igreja de Dom Helder. Tá, hoje em dia é mais conhecido como Igreja de Dom Helder do que mesmo das Fronteiras. Do Dom Helder. E a gente sempre é acostumado, né, principalmente em igrejas muito antigas, né, de ver todo aquele ouro, aquele glamour até, né, que alguns estilos históricos apresentam. Mas aqui não, é uma igreja simples como ele, né? Parece que foi já projetada pensando nele, né? Porque essa igreja ela é de 1746, 48, que foi construída 100 anos após o voto de Henrique Dias, que era de se fosse vitorioso na batalha contra os holandeses, que ele fazia uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora da Assunção, porque a vitória dele foi dia de Nossa Senhora da Assunção. Então ele dedicou, fez uma igreja de taipa. A coroa portuguesa prometeu que mandaria fazer outra, mas só fez 100 anos depois. E fez, como você vê, mas que é uma igreja que tem uns detalhes assim muito interessantes. No andar de cima da antiga casa, uma exposição permanente abriga objetos pessoais. É possível encontrar, por exemplo, batinas e o crucifixo que usou por quase toda a vida. Quem mostra é o Felipe, historiador e apaixonado por Dom Helder. Ele nos demonstra e explica detalhe por detalhe. É um local de peregrinação, é um local de romaria, né? Por isso que se faz essa importância. É um local de memória, né? Então, a casa hoje, que é uma casa museu, né, reconhecida, tombada, né, a exposição permanente que nós temos aqui, né? Então, o IDEC, o Instituto Dom Helder Câmara, ele ajuda a conservar, a preservar e, sobretudo, a divulgar nessa memória que não somente faz morada aqui, está aqui, mas Dom Helder Câmara, ele também se faz memória nos projetos que até hoje existem, nos grupos que ele ajudou a fomentar naquele período, né? Nas pessoas que conviveram com ele, ouviram falar. Então, a memória desse profeta, ela sim está aqui nesse chão sagrado, nesse solo sagrado. E reviver todas essas memórias sobre Dom Helder Câmara, não tem jeito melhor do que conversar com alguém que viveu com ele do dia que ele chegou aqui em Recife até o dia da sua morte. A Lucinha. Lucinha, muito obrigado por essa honra de conversar com a senhora. Olha, o prazer de falar sobre Dom Helder é muito grande. Apesar de que a gente depois diz assim, mas tinha tanta coisa para dizer e eu nem disse. Ele irradiava bondade, ele irradiava especialmente gentileza. Eu às vezes brincava com ele e dizia, não, sua mãe lhe educou muito direitinho, porque ele era aquele cavaleiro que a gente lia, que levantava para a gente sentar, servia a gente, e fazia questão dessas coisas. Tem muita gente empenhada em propagar essa memória. Marcelo Barros é monge, escreveu livros sobre Dom Helder e, na juventude, foi seu assessor. E falar com ele é mergulhar nas profundezas das virtudes deste homem da paz. Aí ele me perguntou, é verdade que você, no mosteiro, todo domingo de manhã, vai à igreja presbiteriana de Olinda, ali embaixo no Varadouro, e participa lá da escola dominical deles? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, também é verdade que você tem amizade com o pessoal de Candomblé, na Vila do Rosário, estava bem informado, né?
E eu então disse, senhor, mas eu já esperava um pouco A essa altura já estava tremendo já, né? Estava meio, né? E aí ele disse, pois é, por isso é que eu vim falar com você para pedir que você seja o meu assessor e secretário para ecumenismo e, portanto, a relação com as igrejas cristãs e o diálogo com as outras religiões. Então, naquela época onde ninguém praticamente falava em ecumenismo, Não, quase ninguém. Ele confiou a um jovem que, ao invés de ter uma arquidiocese fechada, que ela fosse mais aberta. Exatamente. Eu disse para ele, Dom Helder, eu não tenho curso de teologia, eu estou começando e não tenho nenhuma capacidade de ser seu assessor, nenhuma. Ele já era um homem conhecidíssimo no mundo inteiro, foi a pessoa talvez mais importante de bispo no Concílio Vaticano II, né? Eu sabia disso. Então, quem era eu para ajudar Dom Helder em alguma coisa? E ele me respondeu, você tem o mais importante que é o amor. As outras coisas vêm depois. É bom que ninguém se iluda, ninguém haja de maneira ingênua. Quem escuta a voz de Deus e faz sua opção interior e arranca-se de si e parte para lutar pacificamente por um mundo mais justo e mais humano, não pense que vai encontrar caminho fácil, pétalas de rosas debaixo dos pés, multidões à escuta, aplausos por toda parte e permanentemente como proteção decisiva a mão de Deus. Quem se arranca de si e parte como peregrino da justiça e da paz, prepare-se para desertos. Para ser fiel à caminhada de Jesus, não se podia abençoar a vida dos ricos e confortar o sofrimento dos pobres. Ficar apenas numa ação de caridade, né? Era necessário alertar a responsabilidade dos ricos, e os ricos aí era do indivíduo, dos grupos, das nações e do mundo. Dom Helder, ele defendia a dignidade humana, né? Defendia os presos políticos, defendia um Estado democrático de direito. E, claro, a ditadura, por conta de todo o seu papel, né, de violador dos direitos humanos, de prisão arbitrária, de assassinatos seletivos de opositores, se tornou, de fato, o Dom Helder uma pessoa não grata, né? E, portanto, ele passou a ser perseguido. Houve um pacto de silêncio promovido pela ditadura militar contra Dom Helder no Brasil. E, em função disso, já que ele não poderia falar para a imprensa, ele viaja ao mundo. Ele passa a ser convidado e passa a receber títulos de doutor honoris causa em várias universidades do mundo, fazendo com que ele se tornasse cada vez mais conhecido como o profeta da paz. Ao arcebispo foi negado o direito de acesso aos meios de comunicação social e a mídia era proibida de citar o seu nome ou qualquer coisa que fizesse referência a ele. Como resposta, ele não se calou, viajou o mundo, Bélgica, Suíça, Alemanha, Países Baixos, Itália, Canadá, Estados Unidos. Dom Helder saiu denunciando a ditadura, a repressão, a perseguição política, a tortura e assassinatos. Virou capa de jornais e revistas em vários países. Ficou conhecido principalmente na Europa, até que um dia o pior aconteceu. Antônio Henrique Pereira Neto, o Padre Henrique, seu assessor, foi torturado e executado. A ditadura no Brasil, no caso de Pernambuco, sempre foi marcada por violência.
E a presença de Dom Helder aqui no Estado foi muito importante, porque Dom Helder chegou nos primeiros dias de abril de 64, onde ele, na sua posse, faz um célebre discurso chamando, né, e abrindo a igreja para receber quem quer que fosse. E nesse sentido, ele passou a ser um ponto de convergência da resistência democrática. Ele passou a atuar, digamos assim, na tentativa de minimizar essas perseguições. Então a ditadura passa a vê-lo como sendo comunista, passa a acusá-lo como sendo uma pessoa que estava a serviço, digamos assim, naquela chamada Guerra Fria, a uma espécie de plano comunista para governar o Brasil, coisa que nunca aconteceu. Dom Helder nunca teve nenhum compromisso com o comunismo. Dom Helder era um bispo no seu tempo. Quem não morreu foi perseguido e até exilado. A Teresa era amiga de Dom Helder e desde muito jovem participava de movimentos. Alguém muito próximo. Nós fomos perseguidas, eu e Zezita, nós fomos presas. Depois nós saímos, até por um aconselhamento que Dom Helder recebeu. Fomos embora, fui para o Chile. Zezita foi para o Chile e depois foi para o México. Né? E lá passamos até a queda de Allende. Né? E aí fomos para a Argentina, amando até de um grupo amigo de Dom Helder. E ficamos por um tempo porque não podíamos voltar para o Brasil. Né? Aí depois liberaram para nós voltarmos para o Brasil. Agora não podíamos voltar para Pernambuco, certo? Então voltei para o Brasil, inclusive na hora que eu vim no Aerolíneas Argentina, na hora que desceu, que eu botei o pé no solo, fui presa, entendeu? Mas a gente tinha a permissão de vir, né? E aí meu pai inclusive esperava com advogado, com tudo, com medo já de que houvesse qualquer reação. Teve uma ocasião que nós fomos em todos os quartéis da polícia, do exército e da aeronáutica, atrás de uma pessoa que trabalhava com o Dom Helder, que era muito, muito querida, trabalhava do MEB também, Romeu. Quando vocês chegavam, por exemplo, num quartel para questionar, para fazer perguntas, para saber onde que estava tal pessoa, vocês eram recebidos de que forma? Olha, Dom Helder era sempre muito bem recebido, embora a gente soubesse que era só uma máscara. Teve uma vez que do 7º RO de Olinda, depois que Dom Helder saiu, o tenente que tinha recebido a gente disse assim: eu só tenho vontade de dar um tiro. Nossa! Eu disse, mas graças a Deus você se comportou muito bem. Eu nem disse você, disse o senhor. O senhor se comportou muito bem, ele era jovem. Ele é chamado para fazer palestras sobre as injustiças que naquele tempo, as torturas que naquele tempo, as prisões sem motivação que naquele tempo, as repressões violentas que naquele tempo existiam aqui no Brasil. E ele roda o mundo, né, com a missão de divulgar a ação Justiça e Paz. Né? É célebre o discurso que ele fez na França, que ia ser num estádio e terminou que ia ser no auditório e terminou num estádio, né, com mais de 10 mil pessoas assistindo, né, onde ele denuncia com veemência as torturas e a repressão no Brasil. Tá certo? Foi calado, né? Foi alijado da candidatura ao Prêmio Nobel da Paz, né, por 3 ou 4 vezes. Né? E a mídia proibida de citar o nome dele. Foi declarado civilmente morto no Brasil. Certo? A única tribuna dele era o púlpito nas igrejas. A revolta popular na Europa foi tão profunda que ele criado um prêmio alternativo a Dom Helder, e esse prêmio alternativo subsidiou financeiramente a compra de alguns engenhos. Com esse recurso do prêmio alternativo ao Nobel da Paz,
Dom Helder comprou esse engenho chamado Tururu e fez uma reforma agrária, uma mini reforma agrária. Essas terras adquiridas com tais recursos dão frutos até hoje. E por que não ver tudo isso de perto? Pegamos a estrada e saímos de Recife, passando por Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, até chegar à zona rural de Siri-Anhem. São 80 quilômetros percorridos em 2 horas. É uma região de antigos engenhos de cana-de-açúcar e foi aqui que Dom Helder plantou a semente da partilha. Bom dia! Bom dia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora, né? Prazer, viu, lhe ter aqui. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Igualmente. Eu sou Eduardo, tá? Agradeço desde já por nos receber aqui na casa da senhora. Obrigado, viu? Aqui a casa é nossa, viu? A casa que foi de Dom Helder é nossa, é sua também. Vamos lá. Isso aqui foi a casa, né? Dona de um sorriso cativante, ela nos convida para ver a casa, o quintal com as suas plantações e criações. Dona Edna é uma alegria só. Tá vendo esse fogão de lenha? Você poderia imaginar que é a realização de um sonho? O fogão foi um presente da Regional Nordeste 2, da Caritas, que atende cerca de 300 famílias na região, com o projeto Quintais Ecoprodutivos. Aliás, adivinha só quem fundou a Caritas no Brasil? Sim, foi Dom Helder Câmara. Para fortalecer essa nova amizade, que tal um almoço? As panelas estão prontas, os pratos vão sendo postos à mesa e a família se reúne. Nessa mesa aqui, preste bem atenção. Com exceção do camarão e do arroz, não há nada que não tenha sido produzido no quintal da Dona Edna. É disso que ela vive, vendendo em feiras. Transformar o seu sítio em um restaurante é o seu maior sonho. Para mim é privilégio, é honra. Eu não sei viver sem esse lugar, não. Às vezes eu fico assim, né? Se Dom Helder não tivesse comprado esse lugar e tivesse dado, onde a gente estaria hoje? Como seria, né, a vida da gente hoje? Eu acho que não seria melhor do que essa, não, viu? Essa é a melhor que eu tenho. A melhor vida para mim é essa aqui, nesse lugar. Esse local era de donos de engenho, né? Particular. E um certo dia apareceu um homem aqui chamado Dom Helder Câmara, com uma pasta, né? Eu era muito criança, mas desde criança que a gente escuta essa história. Que ele chegou, né, com a sua roupa, a sua batina de padre, acompanhado por 3 ou 4 pessoas, e o dono do engenho morava nessa casa. Era porteira fechada, abriram, ele entrou e comprou esse engenho de porteira fechada e doou às pessoas mais carentes. Uma dessas pessoas beneficiada foi a minha avó, que até hoje a parcela dela continua, ela morreu com 101 anos aqui neste lugar. A gente planta, vem da macaxeira, mandioca, batata, inhame, né, onde a gente faz a farinha, tira a goma, a massa, faz o beiju, cria galinha, cria pato, cria carneiro, cria porco. O que você imaginar de criação, a gente cria, né, o que pode. E também planta, a gente planta o coentro, o alface, a cebolinha, o pepino, o alho poró, da pimenta de cheiro até a beijo satânico, né, que tem essa que arde muito. As hortaliças da gente, principalmente, né, o que a gente come, consome e leva para a feira, é tudo plantado aqui. Foram 300 famílias contempladas com este projeto, aqui na região mais próxima a Recife, né, Cabo Santo Agostinho, Ipojuca, Siri-Anhem. Então são famílias que a partir de tecnologias muito simples, fogões, cisternas, canteiros, têm conseguido produzir alimentos tanto para a sua subsistência, mas também para a sua comercialização. Então são iniciativas que mostram que é possível sim dar autonomia a essas famílias e é possível que a partir desse trabalho essas comunidades se organizem e lutem pelos seus direitos. Eles vieram com várias opções, como galinheiro, cisterna, irrigação e fogão. Então, como eu gosto muito de cozinhar, eu já cozinhava, faço bolo, manoê, pé de moleque,
beiju, essas coisas, e cozinho, aí eles me beneficiaram com o fogão, que era o que eu mais precisava, porque eu gastava 2 bujão por mês. Hoje eu não gasto nenhum por mês, viu? Tem mês que vai quase para 2 meses um bujão. Então, para mim, esse Caritas, né, esse projeto que eles veio foi fundamental na minha vida, tanto na minha renda, né, porque, veja, um bujão a gente comprava por R$125, era R$250 por mês. Esse dinheiro eu já não gasto por mês, né? Já é o que? Economia e o melhoramento para minha família, para mim e minha família. Então, gerou economia para a gente, gerou renda, né, e economia. E como é bonito ver o amor de Dona Edna por Dom Helder Câmara brotar nos olhos e nas palavras. Ele vem como um enviado de Deus para ajudar aos pobres e aos necessitados. Lembro dele um homem muito simples, né? Com o seu rosário muito grande, ele tinha sua batina, né? Sua bata assim, ele magrinho, carequinha assim, a cabecinha bem xoxinha, e ele brincava com a gente aqui nesse campo, isso, né? Assim, ele chamava a gente, as crianças, nós tudo criança, era muita criança naquela época, e a gente arrodeava ele junto com Marcelo, Moriá, e a gente começava a brincar de ciranda, até que ele ensinou a música, né, de ciranda, o Marcelo, para a gente, e até hoje não saiu da minha memória. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. Isso não sai da memória da gente, pelo menos da minha. Dona Edna, a comida estava espetacular, agradeço muito por ter nos recebido, por ter contado, compartilhado com a gente um pouquinho da história da senhora e desejar para a senhora muito sucesso aqui na criação da senhora, nas coisas que a senhora planta. Sei que a senhora tem o sonho de montar um restaurante. Um restaurante. Que Deus lhe abençoe e que Amém. Consiga realizar esse sonho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, quem agradece sou eu, né? Pela visita de vocês. Para mim é uma honra muito grande, né? Estar recebendo essa visita ilustre, né? E falar da pessoa maravilhosa que foi Dom Helder Câmara. Para mim é um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe a vida de vocês. É uma comunidade unida e feliz com as conquistas. Vizinha da Dona Edna, também visitei a Madalena, que também vive do que planta e cria. A Caritas ajudou na construção de um galinheiro. Madalena vende as aves e também os ovos e se orgulha de não precisar mais trabalhar para outras pessoas. A gente paremos de trabalhar para fora, estamos trabalhando só para nós mesmos. Daqui a gente teremos a renda da feira, pagamos o letra do carro, pagamos os cartões, né? Temos uma criança que, né? Às vezes que a gente trabalhava muito para o povo e às vezes não conseguia quase nada. E para mim, disparou. E eu achei melhor assim o galinheiro, porque eu já trabalho com vendas há 15 anos. E sempre eu levo para a feira produtos de agricultor, né, orgânico. E eu acharia melhor assim, levando ovos, galinha, matada, porque é aí que os clientes pedem muito. Aí meu sonho era ter um galinheiro, apesar que iniciou, né, mas é daí do pequeno que vai ao grande. E eu creio que vai crescer mais. Aí trabalho com bolo, manuê, aí tudo vem, dependendo, a gente usa ovos. Aí eu acharia melhor, assim, na vez de comprar ovo fora, já ter o nosso próprio. Dom Helder é uma caixa de surpresas. Acredito que poucos homens no mundo realizaram tanto, fundaram tantas iniciativas, se entusiasmaram com tantas frentes. Ele era um incansável. Fundou a CNBB, a Caritas Brasileira, a Operação Esperança no Rio e em Recife, apoiou profundamente incontáveis projetos sociais e educacionais, pastorais juvenis, entre tantas outras coisas.
Quanto mais conversamos com quem entende de sua história, mais coisas descobrimos. Até hoje, governos, sociedade civil e a igreja não se cansam de homenageá-lo. Dom Helder Câmara foi um homem entusiasta. Um entusiasta pelas coisas da vida ordinária da igreja. E esse entusiasmo se expressou de uma forma especial no período pós-conciliar. Neste sentido, eu creio que Dom Helder foi realmente protagonista de situações novas no seio da igreja no Brasil. Basta recordar, talvez aqui neste momento, a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele, por assim dizer, foi o mentor, claro, junto com outros bispos, é verdade, mas muito se empenhou para que hoje a conferência seja aquilo que ela é. No cartaz da campanha da Fraternidade de 2024, que tem o tema Vós sois todos irmãos e irmãs, uma homenagem 25 anos após o falecimento. Observe que o Papa Francisco, na mesa ao redor dos irmãos, usa no pescoço a cruz que marcou tanto o episcopado do Dom da Paz. 2 homens proféticos fazendo comunhão em favor do povo. Nós quisemos simbolizar de alguma forma Dom Helder Câmara, dado que a campanha de 2024 é comemorativa dos 60 anos das edições nacionais da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade nasceu em 1962, com Dom Eugênio Salles, na Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte. Mas já em dezembro de 63, Dom Helder Câmara envia um bilhete ao episcopado do Brasil inteiro, dizendo e motivando o episcopado para que a Campanha da Fraternidade de 1964 tivesse a adesão de todas as dioceses do Brasil. Não 100%, mas isso aconteceu. Em 1964, pela primeira vez, nós tivemos, graças ao esforço de Dom Helder, que era o então secretário-geral da CNBB, nós tivemos a primeira campanha da fraternidade em âmbito nacional. Por isso nós quisemos colocá-lo de uma forma simbólica no cartaz desse ano. E o símbolo de Dom Helder é a sua cruz. No último Congresso Eucarístico Nacional, 18º, que aconteceu em novembro de 2022, em Olinda e Recife, todos os bispos que participaram do congresso receberam de presente uma cruz de Dom Helder Câmara. Até mesmo os governos que vieram logo depois de sua morte se empenham para manter a memória e fazer homenagem. Atualmente, um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar leva o nome de Dom Helder. É um projeto desenvolvido pelo governo brasileiro, que busca pela agricultura familiar tirar as pessoas da pobreza. É um projeto que, através da inclusão produtiva, do desenvolvimento de sistemas produtivos adaptados àquela região, que é uma região de pouquíssima chuva, de pouquíssima água, essas pessoas, essas famílias de agricultores familiares, de trabalhadores rurais, elas possam ter acesso ao alimento com qualidade, dignidade, e um alimento saudável que venha a gerar qualidade de vida e saúde. As famílias que participaram do projeto e que receberam assistência técnica, recursos para o seu desenvolvimento da sua produção, mais de 80% delas conseguiram sair da condição de extrema pobreza. Não tem como falar desses feitos e virtudes desse homem santo sem lembrar da Casa de Frei Francisco, fundada por ele. A iniciativa é muito popular na capital pernambucana, por atuar com os jovens das periferias. Uma casa que está sempre aberta à população. A Casa de Frei Francisco vem para essa resposta. A Casa de Frei Francisco está aqui
onde nós temos 2 áreas extremamente problemáticas e pobres do Recife, né? Dentro do centro do Recife, muito perto da área mais burguesa do Recife, que é Boa Viagem, né? Uma área de extrema pobreza e que a Casa de Frei Francisco vem com a proposta para jovens, né? Que são jovens de risco. São jovens de 12 a 17 anos e que, quando nós iniciamos o processo, foi muito difícil, porque os jovens aqui eram obrigados pelos pais, né, a ir vender aviãozinho de droga para trazer dinheiro para dentro de casa. Não podia ficar em nenhum lugar estudando, que isso era para menino rico, certo? E as meninas para prostituição. Veja que Dom Helder foi o único brasileiro indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Então, fomentar esse diálogo da paz, do encaminhamento da juventude, a preocupação com o futuro da juventude brasileira, é uma preocupação não só do IDEC, mas deve ser uma preocupação de toda a sociedade. Então, como resultado, o IDEC ele fica muito feliz de ver o retorno desses jovens sendo encaminhados ao mercado de trabalho, de ver que esses jovens têm um futuro pela frente e o que falta, na verdade, é a oportunidade. Dom Helder, como sacerdote, ele foi um sacerdote que sempre buscou aproximar a igreja do seu povo, sempre buscou mostrar que a igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja próxima, é uma igreja que convive com os seus fiéis. Dom Helder é cidadão. Dom Helder, cidadão, lutou pela igualdade dos direitos, lutou pela democracia, lutou pela dignidade da vida humana e foi um combatente dos anos de repressão e foi uma voz do Brasil no exterior, né, alertando e denunciando, né, os crimes contra a dignidade da pessoa humana. E Dom Helder, rumo ao altar, é aquele santo que buscou sempre o diálogo, buscou a paz, buscou a união. Para o povo aqui do Recife, que Dom Helder Câmara já era um santo em vida, ninguém tinha dúvida disso. E também por toda a sua biografia, gestos e atitudes ao longo de toda a sua trajetória. Mas o fato é que o Dom Helder Câmara pode ser elevado à honra dos altares, se tornar santo. E é o que a gente vai poder discutir agora, sabendo mais detalhes sobre esse fato. Voltamos à Igreja das Fronteiras no Recife para conversar com o postulador da causa de beatificação, Frei Josiel, um grande conhecedor da vida do Dom da Paz. A conclusão que se chega é que nós estamos diante de um homem que era movido pelo Espírito de Deus, cheio da graça de Deus, podemos dizer assim, e que agiu de forma a se tornar, no meio da nossa gente, do nosso povo, a figura de um bom pastor. E recentemente nós tivemos a alegria de ter a nomeação do relator, que é aquele que vai acompanhar a elaboração da posício. Essa posício é, por assim dizer, o documento nessa fase mais importante, porque reúne tudo aquilo que nós escutamos das testemunhas, né, em relação à prática das virtudes por parte do Dom Helder, também uma biografia documentada e, em anexo, né, os documentos mais importantes de autoria do Dom Helder ou sobre ele, para que, depois de aprovada, seja encaminhada às comissões, né? A comissão histórica, a comissão teológica, a comissão dos bispos e cardeais. Essas comissões vão se debruçar sobre esse documento, analisá-lo, conhecê-lo, para que possam dar o seu parecer. O processo de beatificação e canonização de Dom Helder foi aberto pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. A fase arquidiocesana foi concluída em 2018
Em 2022, no encerramento do 18º Congresso Eucarístico Nacional, a Santa Sé anunciou a validação jurídica de todo o material enviado a Roma. Eu tive a graça de ter sido ordenado por ele, ordenado presbítero, e depois me tornei seu sucessor com muita honra. Para mim é uma grande honra. E nessa minha missão, tive a oportunidade de iniciar o processo de beatificação e canonização de Dom Helder, porque logo que cheguei aqui em Recife em 2009, as pessoas pediam muito isso. E naturalmente conhecendo os valores, né, a grandiosidade daquele homem, eu fiz a solicitação à congregação para a causa dos santos e imediatamente teve a aprovação, naturalmente com o aval dos bispos do Regional Nordeste 2, e tudo deu muito certo e está caminhando, né, com a graça de Deus. Toda a documentação já enviada a Roma pela Arquidiocese é prova que o servo de Deus viveu em grau heróico as virtudes teologais, ou seja, fé, esperança e caridade. Também as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as virtudes de estado clerical, que são pobreza, humildade, castidade e obediência. Os santos são referenciais de vivência da fé, de vivência do Evangelho, e Dom Helder é uma grande referência de alguém que viveu o Evangelho, que colocou em prática, né, os conselhos evangélicos. Então, realmente de suma importância que a Igreja, tendo, né, a oportunidade de fazer esse processo, chegue à conclusão de que esse homem realmente viveu em santidade. Quem é daqui, quem conheceu Dom Helder, sabe muito bem o seu estilo de vida, de viver na simplicidade, né? Aqui nos fundos desta igreja. Então, alguém despojado de si, das coisas deste mundo e totalmente doado pela causa do reino de Deus. Tem uma vida de doação ao reino, de doação à igreja, de obediência à igreja, ao magistério, ao Santo Padre. E o seu exemplo de amor, de caridade com os mais pequeninos, com os pobres, realmente é algo que eu diria é a fortaleza de Dom Helder, né? É o seu coração. O relatório também inclui depoimentos de testemunhas, além de reunir documentos mais relevantes de autoria de Dom Helder ou produzidos sobre ele. Então, são cerca de 42 mil páginas, dentre homilias, reflexões, meditações, palestras, programas de rádio que ele tinha por escrito. Então, tudo isso nós passamos um ano organizando, como a Santa Sé nos solicitou, e enviamos em junho do ano passado. Chegando lá, então, eles emitiram o decreto de validade jurídica, reconhecendo que todo o processo realizado aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife estava de acordo com as normas emanadas e vigentes na Santa Sé. Dom Helder era um pastor com muita sensibilidade pastoral, mas também era um místico, um homem de oração, um homem de muita reflexão, que escreveu demais. O processo de Dom Helder é uma coisa impressionante devido aos tantos escritos dele, não é? Nós temos aqui o IDEC, que reúne tudo isso, todo esse acervo. E é uma riqueza impressionante. De modo que é um homem que tem muito a dar, muito a ensinar. E o reconhecimento da Igreja como beato e futuramente como santo, isso vai naturalmente despertar nas pessoas um interesse maior pela pessoa de Dom Helder, pelos seus escritos, pelos seus ensinamentos. E isso vai continuar ajudando a Igreja como tem continuado já, mesmo sem a declaração oficial de que ele é santo. De onde ele auria o vigor, a força, a paixão para levar adiante estas causas? De uma profunda intimidade com Jesus, de uma profunda intimidade com a palavra, de uma profunda intimidade com o crucificado, ressuscitado e seu evangelho. Era desse confronto constante. E nós conhecemos também a prática dele das madrugadas de oração e de vigília, né?
Era ali de joelhos diante da Eucaristia, diante da cruz, que Dom Helder encontrava inspiração para promover aquilo que ele trazia no coração. Alguém comprometido com sua gente, com o seu povo, alguém muito consciente da sua realidade, não é? Como homem, como cidadão, claro, movido por seus valores religiosos, valores evangélicos, ele vai em busca de uma vida melhor para o seu povo, né? Ele fez no seu tempo aquilo que o Papa Francisco hoje nos pede, de uma igreja em saída, de ir ao encontro das diversas realidades, né? Sejam elas quais forem, mas principalmente as mais sofridas, de ser um pastor com o cheiro das ovelhas, né? Não podemos compreender Dom Helder a não ser no meio do seu povo, do nosso povo, da nossa gente. Se televisão tivesse cheiro, tivesse sensações, eu gostaria que você aí de casa pudesse ter sentido o que eu senti durante a gravação de todo esse programa. Estar no lugar onde Dom Helder Câmara viveu, no chão onde ele pisou, é algo quase que espiritual, é algo inexplicável. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e que nos ajude a perpetuar a memória desse que foi um dos mais dignos brasileiros do nosso tempo. Ele que soube ser um sacerdote em comum, um cidadão dos mais engajados possíveis, mas acima de tudo que soube viver com muita santidade. A gente fica por aqui, o Arquivo A está de volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Não deixe que o tempo escorra por entre os dedos abertos de tuas mãos vazias. Segura-o de qualquer maneira para que ele vire eternidade.